Bom dia, meus amigos. Hoje, dia 8 de fevereiro, e os telefones aqui em Brasília não param de tocar, principalmente dos grandes figurões do executivo e judiciário. Isso porque o dono do cofre, Daniel Vorcaro, aquele dono do Banco Master, disse que não vai ficar calado na CPMI, lá no Congresso, que ele foi intimado para prestar depoimento. Então, se você achou que domingo era um dia para descansar, você está muito enganado, que aqui está pegando fogo. E para piorar o clima da corte lá do Supremo, Toffoli deu um sinal claro de que a blindagem acabou, citando diretamente a esposa do ministro Alexandre de Moraes. A casa está caindo e está caindo por dentro. Agora é um salve-se quem puder. Então, fica aqui comigo até o final, que eu vou colocar já as nossas matérias na tela. E aí tem um botãozinho vermelho aqui, acho que é aqui. Já se inscreva, porque o algoritmo não está aparecendo novamente para as pessoas, principalmente para o público mais de direita. Então, já se inscreva aí no nosso canal para você ficar sempre atento. Já vamos aqui no Vorcaro, que é o dono da caixa de Pandora, dono do Banco Master. Vorcaro promete quebrar o silêncio na CPMI do INSS, que vocês sabem, já falei para vocês, quem me acompanha há mais tempo, tá tudo interligado, tá tudo conectado, CPMI do crime organizado, CPMI do INSS e Banco Master e Judiciário. Então, acompanha aqui. O controlador do Banco Master firma acordo para depor em 26 de fevereiro e responder perguntas sobre 250 mil contratos sob suspeita. Espera aí, deixa eu dar um zoom para vocês. Pessoal, essa notícia tá lá no Brasil Paralelo, tá? Então tá lá no Brasil Paralelo. Tá vendo aqui, né? Daniel Vorcaro, né, firmou o acordo para prestar depoimento na CPMI do INSS. O que é o caso Banco Master e quais fatos estão em discussão? Caso Master, para saber mais, comente Master. Então, quem já sabe do caso Master, está aí. O proprietário do Banco Master, Daniel Vorcaro, confirmou que comparecerá à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, do INSS, no dia 26 de fevereiro. Segundo a defesa, o banqueiro pretende responder aos questionamentos dos parlamentares e não deve recorrer ao direito constitucional de permanecer em silêncio. A oitiva foi reagendada após negociação entre os advogados de Vorcaro e o presidente da comissão, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. A contradição para o aditamento foi o compromisso de que a defesa não apresentará recursos no Supremo Tribunal Federal para evitar o comparecimento. O ministro Dias Toffoli, relator do caso do STF, autorizou a ida do banqueiro ao Congresso Nacional. E agora, informação também que o Toffoli remeteu para a primeira instância parte da investigação aí. É a pressão popular que está fazendo efeito. Vorcaro cumpre medidas cautelares sob monitoração eletrônica e será transportado até Brasília sob custódia da Polícia Federal. O foco central da investigação é a suspeita de irregularidades em 250 mil contratos de empréstimos consignados que o Banco Master mantinha em carteira. Esses contratos foram suspensos pelo INSS após o órgão identificar a falta de documentação que comprovasse a anuência dos aposentados e pensionistas. Ou seja, sem a sua autorização, ele está descontando empréstimos e contribuições associativas de associações, aposentado e pensionista. As autoridades também apuram se as movimentações financeiras geradas pelas supostas fraudes foram utilizadas para custear o padrão de vida de luxo do banqueiro e financiar acessos restritos às figuras do alto escalão na capital. Meus amigos, o negócio aqui vai pegar fogo. Se você conhece alguém aí que é aposentado, pensionista, já encaminha esse vídeo para ele, que ele precisa saber disso. E agora nós vamos ouvir a próxima informação e fazer aquele paralelo e concatenar as ideias, que a gente é bom nisso. Olha aqui o que diz o Jeffrey Chiquinho. Querendo, Dias Toffoli largou a mão do Moraes. Ele disse que somente os casos com prerrogativa de foro ficarão no STF e que os casos que não têm prerrogativa de foro... Gente, sem querer querendo, Dias Toffoli largou a mão do Moraes. Ele disse
que somente os casos com prerrogativa de foro ficarão no STF e que os casos que não têm prerrogativa de foro irão para o primeiro grau. A esposa do Moraes é só uma advogada, ou seja, ela não tem foro privilegiado. Então, um delegado honesto e corajoso pode investigar a esposa do Moraes por aquele contratinho de 129 milhões com o Banco Master, o maior contrato da história do Brasil. Lembrando que isso já aconteceu, então tem precedente. Zanin foi investigado na Lava Jato, sofreu busca e apreensão, bloqueio de bens, por suspeita de lavagem de dinheiro, por um contrato na metade do valor, de 68 milhões. Agora, o delegado que tiver coragem de fazer essa investigação, assista esse vídeo e preste bem atenção. Tem que se limitar apenas na suposta lavagem de dinheiro. Se avançar para a corrupção, aí o caso volta para o STF, porque daí teria suspeita de envolvimento do ministro. Agora, investigar suspeita de lavagem de dinheiro por esse valor exorbitante, nesse caso, fica na justiça de primeiro grau. E a esposa do Moraes pode ser investigada. O primeiro grau pode passar a limpo esse caso que todo mundo, de fato, quer saber. Agora, tem uma saída para a esposa do Moraes. Se ela disser, então, que o seu marido é sócio nesse contrato, o caso vai para o STF, mas daí ela coloca a Moraes na roda. Aí eu parei para pensar uma coisa. Lembram que essa semana Moraes deu um pronunciamento criticando que juízes não podem fazer nada, que juízes estão limitados apenas a dar aula? E qual o problema de juízes terem sociedade? Opa! Será que ele já não está preparando o terreno para futuramente alegar que era sócio da sua esposa para dar por conexão foro privilegiado para sua esposa? Se houver qualquer indício de envolvimento de Moraes com esse contrato, o caso é do STF. Tem muita coisa para acontecer ainda, mas sem querer, Dias Toffoli disse: a justiça de primeiro grau pode investigar a esposa do Moraes por lavagem de dinheiro, como Zanin foi investigado na Lava Jato. Que coisa, né, gente? É um jogo de xadrez isso daqui. Ninguém percebeu isso, hein? Jeffrey Chiquini, advogado que tá lá aguerrido nesses casos da suposta trama golpista lá do dia 8, e tá batendo firme, tá batendo forte. Então ele trouxe aí a ponto de vista jurídico dele. Eu acredito, pessoal, que um banqueiro, quando resolve falar, ainda mais esse banqueiro que tinha esse tanto de contrato com advogados bom, enfim, não só advogados, né, mas tanta gente aí, quando ele resolve falar, deve ter gente que tá sem dormir. Isso eu tenho certeza. E agora eu pergunto para você, você acha que o Daniel Vorcaro, banqueiro, vai lá na CPMI falar só sobre INSS? Ou será que ele vai dar outras informações aí que o pessoal com certeza vai provocar para ele falar? Será que ele vai falar sobre esse contrato de 129 milhões com o escritório da Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes? Vocês perceberam que, concatenando essas informações, o que está acontecendo? Está acontecendo que eles estão brigando entre si lá dentro do próprio judiciário. E agora, meus amigos, nós temos que acompanhar isso de perto. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo num estado mastercrático. Então, tudo que tem de dinheiro, tudo que tem de coisa de falcatrua passou por esse Banco Master. É BRB, é Banco Regional de Brasília, é STF, são políticos, é desconto indevido de INSS, é CPMI do crime organizado também, que já estão citados lá. Então, eu tenho certeza que isso vai avançar, porque não é possível que isso tudo ficará impune. E aí, fazendo aí essa concatenação das ideias, das informações que eu gosto de trazer aqui para vocês, olha o resultado. Fachin, o ministro Fachin, se declarou impedido de julgar banco cliente da filha advogada. Você acha que isso ia acontecer se o atual cenário político, jurídico e as mídias não tivessem batendo tanto nessa questão
do nepotismo judicial, como eu gosto de chamar? Você acha que isso ia acontecer? Então, olha só, informação da Gazeta do Povo, viu? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, se declarou impedido de julgar dois recursos que têm em comum o Banco Santander como parte. Os despachos foram assinados nesta quinta-feira, dia 5. Mas aí vamos aqui na prática? Aí vai declinar para outro ministro. Você acha que talvez o embargo aos auriculares dele, uma ligação do Fachin? Ô ministro, aquele processo caiu na sua mão, você viu aí, né? Não precisa falar mais nada. Mais nada. Não estou falando que vai decidir ou que vai mudar a decisão. Não estou falando isso, hein? Só estou fazendo aqui uma suposição. Então, o ministro usa como embasamento a regra do Código de Processo Civil que veda a atuação do juiz em ações em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. A filha do ministro, Melina Fachin, aparece como advogada do Santander em ações no Superior Tribunal de Justiça, STJ. Pessoal, isso aqui é justamente o projeto de lei que eu escrevi para criminalizar o tipo de conduta aqui. No caso, por exemplo, se o Fachin, se já tivesse o nosso projeto de lei aprovado e o Fachin desse decisão, tocasse o processo normalmente, ele e a filha responderiam ou seriam investigados por crime, se for incluído, claro, de acordo com o nosso projeto de lei, quem ferir esse artigo do Código de Processo Civil incorreria em crime. É para isso que eu estou fazendo aquele projeto de lei, lembra? Então, a movimentação ocorre em meio à discussão do Código de Conduta dos Ministros da Corte idealizado por Fachin. O debate fez com que veículos de imprensa investigassem a atuação de parentes de ministros como advogados em tribunais superiores. Ora, Código de Conduta, louvável a atitude de todo mundo aí, parabéns, Fachin, OAB São Paulo que escreveu, que legal. Cara, eu digo aqui nos meus editoriais para vocês, como sem amarras, sem rodeios, do jeito que a gente gosta de falar diretamente para vocês. Se eles não estão respeitando nem Constituição Federal, nem a legislação, nem a lei, por que é que eles vão respeitar um código de conduta? Fala para mim. Comenta aí para mim se você acha que eles vão respeitar código de conduta. Então tá lá na Gazeta do Povo, tá, pessoal? Essa matéria, essa notícia que nós estamos aqui comentando, né? Vocês sabem que eu tenho um pouquinho de experiência para falar tudo que está acontecendo. Sou mestre em ciências jurídico-políticas por Portugal, doutor pela Universidade de Salamanca, com doutorado lá pela Espanha. Faço um pós-doutorado na Washington e Lincoln, lá nos Estados Unidos, que eu vou para lá até fazer uma palestra agora, tá lá no meu perfil do Instagram, então já siga aí também nas redes sociais. Ah, eu coloquei um negócio legal aqui, será que aparece, pessoal? Deixa eu fazer E para um teste. continuar aprendendo sobre justiça Aparece. e educação, siga-nos nas redes Legal? sociais. Ah, tá aprendendo, hein? Cada dia melhor. Deixa eu ver o outro aqui, vamos ver o outro. E que eu vou colocar agora para vocês uma questão que eu achei muito legal. Olha essa manifestação de um ex-ministro do Supremo, o Marco Aurélio. Veja aqui o que ele detonou esse pessoal. Como uma instituição que, como o senhor bem lembrou, perene. Espera aí que eu vou colocar novamente. O STF, como uma instituição que, como o senhor bem lembrou, perene, os outros estão de passagem, já não começa a perder a credibilidade diante da sociedade? Ainda há tempo de se reconstruir essa credibilidade que a sociedade, parte dela pelo menos, não tem no sistema? Paula, eu convivo com os cidadãos em geral. Sou um homem que vai ao mercado, sempre fui ao mercado, sempre fui a locais públicos e jamais fui hostilizado. O que eu ouço nos dias atuais? Eu ouço as pessoas dizendo, o senhor ainda me tratam de senhor, eu corrijo você, né? O senhor está fazendo muita falta ao Supremo. E a decepção da sociedade com o Supremo hoje é enorme. Daí eu ter dito que sou um homem triste ao constatar isso.
ao perceber as queixas que são apresentadas pelos concidadãos. Triste. Mas é preciso que essa percepção seja a percepção dos que lá estão e que evoluam na arte de proceder. É o que nós aguardamos. Perguntemos a qualquer cidadão: você gostaria hoje de ser julgado pelo Supremo? A resposta vai ser negativa. Não precisamos sequer indagar se gostaria de ser julgado por este ou aquele integrante, quando se teria aí uma negativa peremptória se o integrante fosse o ministro Alexandre de Moraes. Realmente o período é um período muito ruim. O problema da competência, essa competência só coloca o Supremo na vitrine e essa competência largada, e aí o xilingue funciona. Eu vou fazer uma indagação. Onde foi julgado o atual presidente da República quando alvo de uma persecução criminal? Foi julgado na primeira instância, na 13ª Vara Criminal de Curitiba, pelo juiz E condenado em segunda lá pelo TRF e condenado também nos outros recursos. Sérgio Moro, a meu ver, um grande juiz que foi resgatado, inclusive, pela população do estado do Paraná, quando elegeu senador da República. Porque o ex-presidente Bolsonaro está sendo julgado na turma do Supremo. Aliás, é um dado interessante. Eu estive durante 31 anos no Supremo e jamais julgamos processo crime em turma. Julgávamos no plenário. Mas lá Bolsonaro está sendo julgado lá para ser condenado. O processo já nasceu para ele ser condenado. Isso todo mundo já sabe, né? E você viu que o Marco Aurélio disse que jamais julgavam um processo crime nas turmas, que são divididas em 2 turmas do STF, mas sim no plenário, para ter uma decisão colegiada. exerceram de tal forma a competência que tiveram que promover uma emenda regimental para dar atribuição às turmas. E o que é pior, Mudaram. não em julgamento físico, mas em julgamento virtual. O julgamento virtual foi adotado na época da pandemia, quando nós não podíamos nos reunir fisicamente, olho no olho. Exato. E aí sim, tivemos que implementá-lo. Mas hoje, ter esse julgamento virtual, e a menos que o advogado peça para o julgamento ser físico, ele é implementado com uma automaticidade incompatível com um bom julgamento. O STF. Exatamente. Eu acho que esse julgamento, claro, todo mundo sabe que já nasceu, né, viciado, cheio de vícios, cheio de erros. E aí, meu amigo, a gente vai cair aqui numa coisa terrível que vai ser a injustiça. E não tem nada nesse mundo que deixe as pessoas mais revoltadas do que injustiças, seja com qualquer um. E eles estão dando um tiro no pé. Eles, eu digo, poder judiciário lá, em especial o Supremo Tribunal Federal. E agora, dia 26 de fevereiro, na CPMI, que o Daniel Vorcaro vai falar, eu vou lhe dizer, pode se preparar, que eu tenho certeza que será histórico. E depois disso, vai começar uma nova fase nesse Brasil. E agora, um recado para ministros, principalmente Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Eu vou te dar um lembrete. A soberba precede a ruína. E todo mundo viu todas as atitudes e tudo que vocês vêm fazendo ao longo de todos esses anos. E eu tenho certeza que será uma porta de abertura, uma porta de entrada para a limpeza do que o nosso Brasil precisa. Não estou dizendo que vai acontecer, mas nós podemos, pelo menos, pedir que isso aconteça, né? Pelo menos querer que isso aconteça, sem que venha ser preso ninguém porque está expressando a sua vontade, né? Então, eu não estou expressando a minha vontade, não. Só estou falando o que pode acontecer, viu, pessoal? Ai, meu Deus. Bom, vocês já sabem, encaminha isso para o maior número de pessoas possível. O que a gente pode, o que a gente tem é o poder da informação, sem amarra, sem rodeios. Manda aí pro pessoal do seu grupo de família, porque todo mundo precisa saber disso. E como eu digo sempre, para ter mais informações, você vem comigo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Um ótimo domingão, hein?